A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar todos a abrir a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 24, versículo 8. Nós hoje vamos meditar no tema que fala sobre a vastidão do poder de Deus. Fala sobre a onipotência de Deus. Então, eu gostaria de convidar todos para que possamos fazer a leitura do Salmo 24, versículo 8, para que possamos entender o que ele quer falar aos nossos corações através da sua palavra. A palavra do Senhor, Salmo 24, versículo 8, ele diz o seguinte: Palavra de Deus. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai. Pedir a Ele que Ele nos oriente no entendimento da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio, Senhor, que Tu nos concede para estudar a Tua palavra. Te pedimos nesse momento, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos entender o que Tu queres falar através da Tua palavra. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, não podemos ter um conceito correto de Deus se não pensamos nele como onipotente, além de onisciente. Como Deus tem uma vontade para decidir o que julgar bom, assim tem poder para executar a sua vontade. Às vezes, Deus desafia dramaticamente as leis da natureza com o objetivo de validar um evento, dando-lhe a confirmação de ter sido ordenado por Deus. Ele separa as águas do mar para abrir um caminho seco de um lado para o outro. Ele normalmente soluciona problemas que são impossíveis dentro do plano normal da vida. Milagres nos lembram, como o anjo lembrou a Maria, que nada é impossível para Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 37. O caráter de Deus apresenta dois tipos de atributos. Os atributos incomunicáveis, ou seja, aquele atributo que Deus não partilha conosco ou não nos comunica. Como exemplo, a imutabilidade de Deus. Deus não muda, mas nós sim. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus partilha conosco e nos comunica. Exemplo, a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e nós também somos capazes de demonstrar misericórdia. A onipotência de Deus, que é exatamente o que nós vamos estudar nesta meditação, o poder, é considerado um atributo comunicável. Naturalmente, não temos poder infinito, nós, como homem, pecadores, ou onipotência. Mas Deus nos deu poder para produzir resultados, tanto poder físico como outras espécies. Poder mental, por exemplo, espiritual, persuasão e várias estruturas da autoridade, como sobre a família, igreja, governo civil e etc. Em todas essas áreas,
O uso de poder deve ser por caminho que agrade a Deus e esteja em harmonia com a sua vontade. A palavra onipotência vem de dois termos latinos. Omni, que significa todo, e potens, que significa poderoso. As duas palavras juntas, portanto, fica todo poderoso. Enquanto a liberdade de Deus se refere ao fato de não haver constrangimento exteriores às decisões de Deus, a onipotência divina refere-se ao seu próprio poder de fazer o que decidir fazer. Nas Escrituras, esse poder é frequentemente mencionado. Como diz, Deus é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. No livro de Salmo, como nós acabamos de ler, no início, Salmo capítulo 24, versículo 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Para Champlin, um grande teólogo que muitos conhecem, a expressão nesse versículo, quem é o Rei da Glória, é um diálogo. O hino, sem dúvida, era entoado como uma antífona. Essa antífona é conhecida como melodia de curta e simples. Uma melodia curta e simples. Os portais personificavam responder à demanda por entrada. Onde as pessoas que estavam naquele local falavam e entoavam: quem é o Rei da Glória? A multidão que vinha transportando a arca respondia: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. A alusão parece ser a arca de Davi, trazia ao tabernáculo por ele mesmo, levantando o qual simbolizava a presença de Yahvé. Assim, na realidade era Yahvé quem estava sendo trazido ao tabernáculo. Ele é forte na batalha, o general do exército, aquele que dava a Israel as suas vitórias. O teólogo Champlin continua ainda dizendo: praticamente temos em mira para esse texto, esse versículo, a ascensão de Cristo. Ele que estava vindo de uma recente vitória sobre as forças do mal, na terra e no Hades. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Tinha direito legítimo de entrar no templo celeste. Os portais eternos abriram-se diante dele, como herói da batalha, o qual trazia a salvação, derrotando o reino do mar e todos os poderes de Satanás. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14 e capítulo 19, do 11 ao 21. Amados, a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35, relata que todos os povos da terra são como nada diante dele, do Senhor. Ele age como lhe agrada, com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém
mas ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Isso foi exibido claramente quando Deus se encarnou e habitou entre os homens. Portanto, meditaremos em 4 pontos a considerar a respeito da onipotência de Deus. E como já falei para vocês, amados irmãos, o tema que iremos abordar é a vastidão do poder de Deus. Então nós temos 4 pontos. O primeiro ponto, amados irmãos, é o poder de Deus na criação. O primeiro ponto, estou repetindo, é o poder de Deus na criação. A palavra de Deus no Salmos 89, do versículo 11 ao versículo 12, diz: os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. Então, amados irmãos, o poder de Deus na criação está exatamente mostrada neste versículo, como muitos outros que contém nas escrituras que nós vamos ver. Antes de poder trabalhar, o homem, observem, antes de poder trabalhar, o homem precisa ter ferramentas e materiais. Mas Deus começou com nada. E só por sua palavra fez do nada todas as coisas. O intelecto não pode entender isso. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmo 33, 9. E disse ainda mais: haja, e assim se foi. Gênesis capítulo 1. Haja essas coisas, disse Deus. Ele não acrescentou nada. Logo, o edifício maravilhoso se ergueu, decorado, com todo tipo de beleza, pondo à mostra inumeráveis perfeições. E proclamando em meio a extasiados serafins o louvor do grande Criador, o nosso Pai, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Bem podemos exclamar, amados irmãos: o teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. Salmo 89, versículo 3. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Como vimos, o primeiro ponto que nós podemos ver sobre a onipotência de Deus é porque Ele, o nosso Deus, tem o poder da criação. Ele foi quem criou tudo. Como está exatamente nesse versículo 33, capítulo 36, versículo 6. Quando disse: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Assim, o segundo ponto que nós podemos ver é o poder de Deus na preservação. Observem que o primeiro ponto foi o quê? A criação. O segundo ponto é o poder de Deus na preservação. Lá em Jó, capítulo 8, versículo 11, diz a palavra do Senhor:
Nenhuma criatura tem o poder para se preservar a si mesmo. Poderá o papiro, essa é exatamente o versículo, poderá o papiro crescer senão num pântano? Sem água cresce o junco. Jó, capítulo 8, versículo 11. Amados, tanto o homem quanto o animal pereceriam, se não houvesse erva para alimento. E erva murcharia e morreria se o solo não fosse refrescado com chuvas frutíferas. Portanto, Deus é denominado o preservador tanto dos homens quanto dos animais. Salmo 36, versículo 6. E em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vejam só como Deus é tão poderoso. Olha só, que maravilha do poder divino é a vida pré-natal de todo ser humano. Que uma criança possa viver e por tantos meses num alojamento apertado. E é estranho assim e inexplicável sem o poder de Deus. Verdadeiramente, Ele preserva com vida nossa alma. Salmo capítulo 6, versículo 9. Pois é, meus irmãos, o primeiro ponto que nós verificamos foi o quê? A criação, o poder da criação de Deus. O segundo, como Ele criou, Ele tem um poder para quê? Para preservar. E o terceiro ponto agora que nós vamos ver é o poder de Deus no governo. Ele cria, Ele preserva e tem um poder para governar. Tudo que Ele criou. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, amados irmãos, diz a palavra do Senhor: o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele está cheio de ódio a Deus e de diabólica inimizade contra os homens, particularmente contra os santos. Aquele que invejou Adão no paraíso, não que sentimos o prazer de usufruirmos nenhuma das bênçãos de Deus. Se ele pudesse fazer o que deseja, trataria todos os homens como tratou Jó. Trataria todos os homens como tratou Jó, amados irmãos. Todos nós conhecemos a história de Jó. Enviaria o fogo do céu sobre os frutos da terra. Ele destruiria o gado, faria as vendavais, derrubaria as nossas casas e cobriria de chagas os nossos corpos. Contudo, embora mal percebidos pelos homens, Deus os refreia em grande medida. Impede-o de levar a cabo os seus maus desígnios, e lhe impõe limite dentro da sua ordenação. Assim, Deus também restringe a corrupção natural do homem, que seria dos homens se Deus retirasse as suas mãos repressoras. A boca dos ímpios está cheia de maldição,
e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue. Romanos capítulo 3, versículo 14 e 15. Essa é a natureza de todos os descendentes de Adão. Então, que silêncio desenfreado e loucura obstinada triunfaria no mundo, se o poder de Deus não se interrompesse para fechar as portas do mar. Salmo 93, versículo 3 a 4. Então essa é o terceiro ponto, o poder de Deus no governo. Então nós vimos o poder de Deus na criação, o poder de Deus na conservação. Vimos que o poder de Deus no governo, e agora nós podemos ver um poder de Deus, o quarto ponto, que é o poder de Deus no juízo. Então esse quarto ponto trata-se do poder de Deus no juízo. Quando ele, Deus, fere, ninguém pode lhe resistir. Ezequiel capítulo 22, 14. Quão terrivelmente isso foi exemplificado no dilúvio. Todos nós conhecemos o que foi que aconteceu no dilúvio. Deus abriu as janelas do céu e rompeu as grandes fontes do abismo, exceto os que estavam dentro da arca. A raça humana inteira, impotente diante do furor da sua ira, foi tragada. Uma chuva de fogo e enxofre caiu do céu. E as cidades das planícies foram exterminadas. Um outro fato também foi o qual Faraó e todos os seus exércitos não puderam fazer nada quando Deus soprou sobre ele no Mar Vermelho. Todos deveriam muito bem tremer diante de um Deus tal como esse. É suicídio tratar sem respeito e sem consideração aquele que pode nos esmagar mais facilmente do que nós poderíamos esmagar uma traça. Desafiar abertamente aquele que está revestido da onipotência, que pode rasgar em pedaços ou nos laçar no inferno na hora que quiser, é o cúmulo da insanidade. Lá no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 12, amados, a palavra do Senhor diz: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não seja destruído de repente, pois no instante acende-se a sua ira. A palavra de Deus também, amados irmãos, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 11, diz da seguinte forma: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor das maravilhas. E para concluir, amados irmãos, o que foi que nós vimos sobre a onipotência do Senhor? Nós vimos uma vastidão de poder, que ainda existe muito mais poderes do Senhor para a nossa vida. Mas nós vimos 4 pontos. Os 4 pontos que nós vimos
Foi o poder na criação, o poder na preservação, o poder no governo e no juízo. Amado, e diante do seu poder, o santo, que somos nós, pode muito bem confiar num Deus tal como esse. Claro que nós podemos confiar num Deus tão grande como esse. Ele é digno de confiança. Nada é difícil para eles, amados. Nada é difícil para ele. Se Deus fosse limitado em poder, como nós somos limitados em poder, nós não temos poder nenhum. Ele é quem nos dá poder. Poder diante da nossa família, como um exemplo. No trabalho, como foi dito na introdução. Mas Deus é o Deus que nele está onipotência. Vejam bem, nenhuma oração é difícil demais para ele responder para cada um de nós. Nenhuma necessidade é grande demais para ele suprir as nossas vidas. Nenhuma tentação é poderosa demais para ele nos livrar dela. Nenhuma miséria é profunda demais para ele nos aliviar. E temos mais uma para a gente finalizar. Hoje nós estamos passando por grande tempestade, por grande tribulação. Toda a humanidade, como também todo o seu povo, que é essa pandemia do Covid-19. Mas nenhuma pandemia pode tirar a paz que ele nos dá, amados irmãos. Nenhuma pandemia pode tirar a paz que ele nos dá. Pois a palavra do Senhor, lá no Salmo 27, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor é o meu forte refúgio. Mas de que terei medo? Se Ele é um Deus todo-poderoso. O que nós olhamos da vastidão do poder de Deus nesse momento, por que eu vou ter medo? Por que você vai ter medo? Porque nós temos medo, amados, de forma alguma. Assim diz a palavra. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é meu forte refúgio. De que terei medo? Vamos orar, amados irmãos. Agradecer ao nosso Deus essa palavra que nos conforta, porque sabemos que nós temos um Deus poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó meu Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o Seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.